Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, corretor, bom dia, corretora, bom dia, parceiro e parceira do mercado imobiliário. Sejam bem-vindos a mais uma Terça Power. E hoje nós estamos aqui, pedindo licença para entrar aí na sua casa, na sua telinha, no seu celular, onde você estiver assistindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça para compartilhar conhecimento, conteúdo e aí propagar, obviamente, aquilo que a gente tem aprendido aqui nos nossos negócios. Hoje eu estou aqui com ele, Gustavo. Gustavo é um cara aí que, cara, dispensa apresentação, é um cara que eu conheci há uns 3 anos atrás, tocamos uns negócios juntos aí, de sucesso, né, Gustavo? Tivemos experiência muito positiva e hoje estou trazendo ele aqui porque é um cara que está inovando aí no mercado imobiliário e é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos trazer aqui a disrupção do mercado imobiliário com tecnologias. E aí eu trouxe nada mais, nada menos que o Gustavo. Ele está fazendo, ele está vivendo aí essa disrupção, vivendo tecnologia. Hoje, ele é CEO da Urbilote. Ele vai falar mais aqui do que é a Urbilote. Ele também atuou e atua aí como corretor, tem orgulho disso. E é também, assim como eu, coordenador imobiliário, coordenador de projetos imobiliários. Então, conta pra gente aí, Gustavo. Seja bem-vindo Muito à Terça obrigado. Power. Seja muito bem-vindo, se sinta aí muito bem recebido. E aí, se apresenta aí pro nosso público, né? Quem é você, sua história, o que você tem Vamos feito lá, aí no né, Dani? mercado. Primeiro queria agradecer ao pessoal, o convite, né, feito por você para a gente contar um pouquinho da nossa história. Essa trajetória que a gente fez juntos aí, eu venho um pouquinho antes do mercado imobiliário aí, vim acumulando insucessos e sucessos. Eu acho que a Urbilote, ela é muito resultado disso tudo. Mas antes de surgir o Rubilote, nós tivemos aí algumas experiências com crédito, com corretagem, recuperação de crédito, aprovação de projetos de loteamento, setores verticais, desafios com clientes, com relacionamentos de clientes. E aí hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, né? Falar aí para quem está começando, para quem também já está no mercado imobiliário há muito tempo e quer inovar, quais que são as dificuldades que a gente tem hoje para inovar, né? A gente brinca que é fatiar um elefante, porque a internet hoje ela te dá muitas possibilidades, a gente tem um excesso grande de informações. Escolher quais as informações a gente utiliza são uma das ferramentas mais importantes porque nem tudo é para todo mundo. A gente observa isso, né? Então, isso é muito legal. A gente está vivendo isso hoje na Urbilote. Todos os dias é um desafio, porque é um mercado imobiliário. Ele é muito, muito, muito engessado. Né? A gente sabe que os percussores de mercado imobiliário, eles são pessoas, são provedores com uma vivência de vida maior, então eles têm uma dificuldade muito grande em aderir à tecnologia, né? Então, quando chega um rapaz lá de 32 anos oferecendo uma oportunidade de potencializar a venda, de processo de organização, time que se ganha não se mexe. Então, eles falam: vamos pensar um pouquinho, vamos ver aí o que a gente consegue fazer em paralelo aí, sem mexer muito no time que a gente está tendo. Então, é um pouco disso tudo. A gente vai estar falando aí nas etapas aí o que a gente teve de problema para a gente chegar aqui até hoje. Bacana. Mas e aí, conta pra gente. Todo mundo gosta de história. Eu gosto de história, eu gosto de ouvir, saber a jornada, a trajetória de cada um. Conta um pouco pra gente sua trajetória profissional, onde que você começou, que momento você ingressou no mercado imobiliário, de que forma, como que você veio parar aqui nesse mercado, que é viciante, né? Quem entra é muito difícil de sair. Então conta pra gente um pouquinho dessa história. A história é muito legal. É, Eu sempre fui muito empreendedor. Desde muito novo, eu empreendia com meu pai. Comecei aprendendo a encher cartucho de impressoras. Não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, mas antigamente existia os cartuchos de tinta que a gente fazia a recarga dele com Aham. seringa. Então a gente Nossa, comprava. já fiz. Já fez isso? Então, muito legal. E aí depois foi inovando para os toners, e aí que era um pó, isso eu fui aprendendo, fui entendendo o primeiro tato com o cliente, com os grandes empreendedores também, porque tinham empresas que nos contratavam. E aí a minha primeira falência, ela veio pelo processo de gestão, Dani. Quando comecei isso, eu tinha 15 para 16 anos, comecei
com esse processo e não tinha tanta gestão e não deu certo. Logo em seguida, comecei a entrar para o mercado de sucata, processo de intermediação. Acho que foi o meu primeiro contato de intermediação sem produto. E isso também foi muito legal, porque eu tinha que procurar pessoas que tinham resíduos metálicos e achar quem comprava. E aí eu aprendi o processo de negociação Uhum. desse processo de intermediação, que é vender sem produto, né? É o que é um corretor metálico, eu diria. E isso foi muito legal, porque quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu entrei num relacionamento, as coisas não estavam muito boas, financeiramente, e a minha ex-sogra, trabalhava numa imobiliária. E a gente via, a gente conversando ali no dia a dia, percebia que ela tinha tickets excelentes de venda. E aquilo despertou na gente, falou, cara, que legal isso, né? Uma venda dá 10, 12, 8 mil, 30 mil. E tinha toda uma flexibilidade de horários, a gente percebia que ela conseguia. O meu irmão foi o primeiro percussor disso aí. Meu irmão falou, cara, eu quero isso para minha vida. E ele entrou para corretagem. Eu, com esse tato um pouco mais organizacional, não fui direto para corretagem. Uhum. Eu fui para ser correspondente bancário. E aí foi o meu primeiro contato efetivo com o setor imobiliário. Você ficou mais ali meio que no back-office ali, Exato. fazendo a gestão ali do. Eu já observava que tinha muito problema na hora de aprovar um crédito, os corretores não tinham muito esse conhecimento do que era aprovar um crédito, porque a gente sabe, Dani, que quando a gente fala de números relevantes nessa ordem de grandeza, o corretor é capaz de fazer muitas coisas para ter um crédito aprovado e não perder aquela venda, né? Sim. E muito mais do que isso, o setor vertical ele tem um ciclo de De... conclusão. Então, o cara capta o imóvel, ele tem que achar o cliente tem que ser aprovado. Pós-aprovado, existe uma análise documental, uma conformidade. Depois, ele assina no banco, vai para registro e aí sim ele recebe o recurso daquela venda. Então, essa timeline, esse workflow de trabalho, ele é muito longo, então ele precisa ser cíclico. Enquanto o cara estava fazendo um processo de aprovação de um cliente, ele já devia estar prospectando um outro Outro cliente. cliente. Então, eu comecei a perceber esse ciclo, que ele era muito interessante, mas eu me deparei com um mercado extremamente burocrático. E aí eu criei até um nome, a gente brinca com o nome que é o caos lucrativo. Toda essa burocracia gerava os despachantes imobiliários, que era porque nenhum processo é feito para ter um intermediador nessa forma. Só que é Uhum. tão burocrático, Que você vai criando intermediadores no meio do processo, né? O perfeito. tempo São todo. pessoas que criam essa capacidade analítica de evitar desgastes, né, durante um processo. E eu te confesso que foi muito difícil. Foi muito difícil, porque todos os dias a Caixa tinha é, novas regras. Eu enfrentei ainda, isso se eu não me engano, em 2014, eu enfrentei um problema gigante que foi reserva. A gente passava por uma crise econômica e os financiamentos não eram assinados, né? Uhum. Quem vai se lembrar aí na época da Dilma, 15, 14 para 15. Então, a gente teve muita escassez de recursos dentro do mercado vertical, onde que era subsidiado pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Fundo de Garantia, e isso me fez mudar de setor, porque eu não conseguia ter resultados suficientes, mesmo contendo clientes, eu não conseguia ter resultados para alavancar, para crescer, para Uhum. escalar. E aí foi o meu primeiro contato que eu tive com sendo corretor. Virei corretor. Falei, olha, se eu ganho R$ 1.000, exemplificando, eu com uma venda, como eu já conheço todo o processo, já tinha acumulado a minha primeira bagagem no setor imobiliário, agora eu vou para o setor imobiliário para vender, para ser corretor de imóveis. E aí fui para o setor, achei muito legal, e aí comecei a enfrentar o problema que que todo corretor enfrenta, né? Muita concorrência, pouca adesão dos construtores para passar os produtos. A gente tinha uma infidelidade ali entre os corretores e que você fazia uma parceria, o cara ia lá e vendia para outro cliente. Isso me desgastava demais.
Mas foi um setor, foi uma época muito legal. E eu brinco disso, falo que tudo isso que eu tô contando, ele foi sendo um Lego para criar o Bilote, Uhum. né? Vai montando, né? Vai São a montando. sua bagagem, suas experiências, todos os defeitos ali, os pontos negativos que você vai pegando aquilo ali, vai criando soluções e conectou aí hoje É dentro da muito Urbilote, legal né? que quando a gente é mais novo, e o pessoal mais novo deve estar escutando a gente aí também, assistindo a gente, todo insucesso naquele momento ele parece que é o final, que é o ponto final da nossa vida, né? Que é Uhum. o ponto final de uma Esse carreira. agora acabou. Agora a coisa não vai mais. Poxa, eu tô ali com um monte de dívida, cartão atrasado e eu não consigo vender. E não entende que esse processo é cíclico, É, que isso é que te cria a casca para você ir para o próximo nível. E a vida inteira vai ser assim. A grande verdade é essa, sim. que a gente começa a ter tantos insucessos, mas isso é o teste para você ir para o próximo nível, para você despertar o seu senso criativo e falar, opa, o que está acontecendo de errado que agora eu posso melhorar? Uma frase assim, eu não perco nunca, eu sempre aprendo. Sempre Eu nunca errei, eu sempre aprendi. a, Então, levo isso pra a vida. perspectiva de erro ela é uma das coisas mais É. importantes. Em startup, agora até indo um pouco para frente para a gente voltar, em startup a gente valoriza muito o erro. Por que a startup hoje, Dani, ela tem muita adesão no mercado? Porque ela erra muito. Os erros são valorizados quando não são repetitivos. Então a gente não admite ter o mesmo erro duas, três vezes, mas a gente adora erro, porque a gente vai validando as ideias. Uhum. Isso muito diferente do que acontecia antes, que você errava e era punido. Hoje você erra, é valorizado pela tentativa e aí a gente começa a pensar em novas soluções. Legal. Então, até É. contando, isso é muito legal que acontece hoje, o mercado mudou muito, assim. Então, voltando um pouquinho agora lá para continuando, né, nossas histórias. E aí eu fiquei com esse problema de corretagem, vendia um mês, não vendia outro, fiquei pensando, será que é isso? E o ser humano tem uma outra coisa que é muito legal, a busca pela estabilidade. A instabilidade causada pelo setor imobiliário é enorme, enorme. A gente pega os grandes cases de sucesso, quando os caras escutam falam que o cara ganhou 100, 200, andando de Ferrari, não sei o que lá, mas aquilo é um percentual muito pequeno, né? A gente sabe que na grande maioria, o dia a dia ali, a gente vive oscilações de mercado. O Brasil é um país que sempre está em crise. A gente agora, nesse momento, com uma taxa de juros de 13,75, a gente tem que ser vendedor mesmo. A gente não pode mais esperar o cliente nos procurar. A gente tem que ofertar e tem que criar desejo o tempo inteiro aí para os nossos clientes a gente conseguir converter. Eu falo que a crise é uma coisa muito legal, que ela filtra os bons dos médios. Sim, toda vez, toda crise é uma Toda peneira. crise ela vai Toda crise é uma filtrar. peneira. Então, você corretor aí, assista podcast, se aperfeiçoe, procure novas informações, procure novos cursos de PNL, hoje está muito disponível. Então tem muita coisa legal aí para a gente ser melhor como profissional. E aí, nessa história também, acumulando uma bagagem, eu comecei a fazer faculdade de Direito. Isso foi uma coisa muito legal também. Eu fiz a faculdade de Direito, eu não gostava, mas eu aprendi muita coisa. Eu não cheguei a finalizar a faculdade, parei no nono período, mas eu tive a bagagem porque eu estagiei dentro desse processo de vendas de imóveis. Eu fiz o estágio dentro de um escritório com enfoque em setor imobiliário. Isso me trouxe uma outra perspectiva jurídica dos negócios imobiliários. Então eu fui acumulando. Eu Uhum. entendi o que era crédito, eu entendi o que era venda e eu entendi quais que são os problemas jurídicos contratuais que envolvem uma venda. Legal. E isso sempre errando, porque nenhuma dessas coisas eu tinha um período, eu acabava que isso não trazia recurso suficiente para me manter e eu ia para o próximo passo. E aí, lembrando daquela história, sempre achava que era o ponto final. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Me aventurei, passei um período na Suíça. Acho que todo mundo tem uma grande ilusão do exterior, acha que o mundo é Lá perfeito lá fora, fora. Cara, eu vou para fora, eu vou para os Estados Unidos e aí a coisa vai acontecer. E fui para fora, fui com um primo meu. Os primeiros dias são sensacionais.
Os primeiros dias eu falo que é Nos um primeiros dias você é turista. Hein? Exato, é um teletransporte, assim, e aí você chega lá, tudo muito organizado, tudo funciona, o nível de criminalidade muito baixo. E a gente tá falando de Suíça, né? Estamos falando do melhor país do mundo, assim, em termos de segurança e qualidade. Então fiquei apaixonado. Quando se passaram alguns outros dias, aquilo foi batendo uma saudade. O sol já fazia uma diferença enorme. O idioma é o alemão, né? Lá, a Suíça, ela tem 4 cantões, é uma curiosidade, que ela tem o italiano, o francês e o alemão como idiomas oficiais, né? As pessoas falam esses 3 idiomas, e com o acréscimo de inglês, então você andava poucos quilômetros, você já tinha um cara falando italiano, você andava outros poucos quilômetros, o cara falando francês, uma dificuldade enorme na comunicação. Até que certo dia eu levantei e falei, cara, aqui não é meu lugar, não. Aqui o negócio. Aqui apertou. Eu volto muito perdido. Eu brinco que eu tive uma crise existencial. Acho que todo mundo passa também. Não conseguia criar referência de quem eu era. Puta merda, o que que eu faço, quem eu sou. Já fui correspondente bancário, já fui corretor, já fiz advocacia, já fiz direito, não formei. E aí você começa a se sentir perdido. E aí eu adentrei dentro de uma sociedade com minha ex-namorada. Foi um período sensacional de aprendizado. Ela, eu me desvirtuei totalmente do setor, tá? Imobiliário nesse momento, mas tudo é aprendizado. E o que que aconteceu? Fui para comércio, cara. Eu tinha um pet shop. Nossa, nada a ver uma coisa com a Nada a outra. ver. Mas é engraçado esses direcionamentos da vida, que ali foi onde eu aprendi a conversar e escutar o cliente antes de falar. Foi uma coisa muito legal, porque quando o cliente entrava na loja, eu não podia oferecer um produto para ele primeiro, eu tinha que escutar o que ele queria, e aí eu fazia o upgrade de produtos, que aí eu me tornava vendedor. Foi Uhum. essa época que eu tive em empresas pequenas, elas te exigem que você tenha várias qualidades. Então, muito mais do que vendedor, eu tinha que ser gerente, eu tinha que ser repositor de estoque, eu tinha que ser financeiro, eu tinha que fazer tudo naquilo ali, eu tinha que fazer marketing. Então, o pequeno empreendedor, ele tem que ser muito valorizado por causa disso, porque ele tem que fazer tudo. E essas pequenas qualidades é que nos dão bagagem depois para você crescer e entender, a começar a supervisionar quem são seus subordinados. Uhum. Porque se você não tem conhecimento nenhum sobre nada, como que você cobra algo de alguém? Não tem jeito. Não tem jeito, né? E lá eu comecei a perceber uma coisa. Tem um livro que eu estou lendo até recentemente, muito legal, que é do Walter Long. Ele, ele fala da era pós-digital. A gente fala muito que a gente está na era digital, mas a gente já está no pós-digital porque tudo é digitalizado. Lá eu percebi uma coisa, que o cliente já chegava com muita informação. Uhum. O cliente não mais queria me escutar apenas. Ele chegava e falava, olha, eu quero esse produto, por exemplo, exemplificar com uma ração, porque ele tem tantos por cento de proteína, o cachorro faz isso, é bom para a pele, é bom para os dentes. E aí eu começava a falar, cara, que loucura isso. Como que o cliente já chega aqui e muitas das vezes ele sabia mais do que eu. Porque a gente tinha uma diversidade tão grande de produtos que ele chegava lá e falava, caraca, esse Mercado cara... imobiliário acontece demais, hein? O Aí, cliente chega lá para visitar sabendo mais do e imóvel do aí a que eu. gente vai entrar num ponto agora que é muito legal. E aí eu peguei, falei, cara, me fui atraído de novo para o mercado imobiliário, fui convidado para fazer o processo de gerenciamento de recuperação de crédito dentro de uma loteadora. Eu vendia, na época que eu era corretor, eu vendi lotes, mas vendi lotes individuais, que eram o mesmo processo de financiamento. Quando eu fui Uhum. convidado para a loteadora, o mundo se Processo abriu para completamente mim. diferente. Exatamente, o mundo se abriu. E eu fui primeiro convidado para o processo de recuperação de crédito, que era fazer as negociações. Da carteira do loteador, né? Exato, o Você loteador fazer a tinha ali um gestão ali programa da de carteira. inadimplemento. E aí eu comecei, falei, cara, o cara olha um lote num dia, daqui 2 dias ele fecha, gera o contrato, corretor recebeu, loteador recebeu. Ciclo de 90 dias passou para 10.
Falei, isso aqui é o mundo. Comecei a descobrir É. esse mundo e achei muito legal, muito legal. E aí teve um dia que eu falo que é um marco na minha vida, que é eu desmistifiquei o processo de compra à distância. Foi um dia que eu estava no escritório, um cliente me liga, eu atendo e ele fala, se apresenta, eu sou de Brasília, eu vi um Uhum. post de vocês na internet, eu conheço a cidade e eu quero comprar 15 lotes. E aí eu travei na cadeira e falei, como assim você quer comprar 15 lotes? Olha, eu vi que o bairro é bom, o bairro é novo, eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi que o modelo de financiamento que vocês praticam, ele dá uma margem de tanto, de tanto. Falei, gente, isso é possível, isso é pegadinha, né? Não, o cara ligar assim, já fala que quer comprar 15. E viu na internet. E aí eu, cara, lógico, né? Atendi ele com o maior prazer e achando que aquilo não ia acontecer. E de fato aconteceu. Ele pediu que eu escolhesse os 15 melhores lotes no meu ponto de vista. Eu escolhi para ele e ele fez o pagamento dos 15 lotes. Uau. Era um perfil investidor, ele tinha um conhecimento prévio da cidade, sabia o quanto que a cidade estava valorizando. A gente fala aí agora da internet, em específico em Itabirito. É, ela estava com um projeto novo pós o acidente da Vale, onde ela fazia extração de minérios sem utilização de resíduos líquidos, só resíduos sólidos. Então ela não tinha aquelas contenções, aquelas barragens de contenções. Como era um projeto novo, ele tinha conhecimento desse projeto novo, ele entendeu que a cidade ia ter um crescimento proporcional e existe um déficit imobiliário na cidade. Demais. Então o cara ligou aquilo dali, comprou. Legal. Quando foi a minha virada de chave. E aí eu falei, tem gente disposta a comprar lote com as informações corretas. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando eu comecei a ter um contato com uma gama de corretores e os corretores tinham uns problemas muito comuns, ao meu ver. Preciso de uma tabela. A gente viveu isso muito, né? Eu, eu preciso de uma tabela atualizada, Exato. eu preciso saber o que está vendendo, o que não está vendendo, como que gera o contrato, qual que é o documento. E isso para mim parecia tão óbvio que eu falei, gente, eu vou para o mercado procurar uma ferramenta. Quando eu juntei esses dois problemas do corretor, que ele não tinha as informações necessárias, e depois eu entendi qual que era a necessidade do cliente, eu fui lá e falei, agora deve ter uma empresa que faça isso, com certeza. E quando eu fui para o mercado, eu comecei a achar soluções em bloco. Ou eu achava só uma empresa que vendia, eu achava só uma empresa que tratava só o corretor, e outra empresa que só mostrava os números, organizava só para o loteador, e a gente não tinha uma solução end-to-end, né? Que é aquela de ponta a ponta. E lá dentro, eu fui promovido para o setor de vendas. Quando eu fui promovido para o setor de vendas, eu tive uma dificuldade absurda, que era o processo de confeccionar uma landing page com qualidade, o processo de fazer uma calculadora que administrasse ali os valores. A gente sabe hoje também que os corretores eles têm muita dificuldade. Eles pegam a tabela de vendas e ali está escrito X meses e o valor da parcela no final. E quando o cliente muda essa ordem de consumo, cara, Principalmente na hora que você vai tratar ali na tabela price, né? Que você tem que. quando a gente está falando de sacoca, a conta é É, simples, acontece né? simples. Quando a gente fala de price com Nossa, juros uma price, uma pré-fixados, saque. e, Aí é meio. e quando o corretor não sabe falar isso para o cliente, a chance de cair a venda ela é É muito muito maior. grande. Porque ele não passa A segurança do segurança. processo. Perfeito, perfeito. Então, quando eu fui para o mercado, comecei a procurar isso. Eu falei, meu Deus, isso é uma loucura. Não tem, não tem. E a minha primeira tentativa de criar o Urbilote, que era um outro nome, foi para dentro da empresa. Cheguei para os proprietários, falei, galera, eu tô com esses pontos aqui, falhos aqui dentro. Vamos criar um processo novo. A gente não tem nada a perder. Muito pelo contrário, a gente tem só a ganhar. E aí, Dani, a gente cria a primeira objeção, que são as pessoas que não são adeptas da tecnologia. Elas falam, não, cara, para que a gente vai gastar aí X de programação? A gente vai ter que mudar todo o método, a gente já tem um sistema que faz controle de carteira. Por que a gente vai fazer isso? Qual que é o objetivo de fazer isso? Melhorar o processo, conversar melhor com o cliente, uma emissão de boleto. Aí um outro ponto que eu acabei me esquecendo, quando eu estava na recuperação de crédito,
eu descobri que um dos maiores inadimplementos que a gente tinha era porque o cliente não recebia o O boleto. boleto. Você viveu isso, É né? demais. Isso é loucura. O cliente não pagava comissão quando a comissão era parcelada porque ele não recebia o boleto. E aí eu falei, gente, a gente precisa criar comunicação direta com o cliente, o mundo está digital. Até nesse livro ele faz uma analogia muito legal que o mundo não é on nem off, ele é on-off. Todo mundo agora está vivendo o offline e o digital muito, né? Você não sabe mais em que momento você tá no digital, no que você tá, ó. Você não sabe, Então, mas nós estamos aqui vivendo algo off, perfeito, aqui perfeito. é off, mas transmitindo on Quantas pessoas estão completamente, estão escutando? online agora, E assistindo a isso é muito gente. legal, porque isso agora existe, é uma onda, né? É uma pedra aí dentro de um rio que o que a gente faz aqui agora replica aí por Sim. ano inteiro. E é muito legal isso. E as pessoas hoje, elas são online, né? Eu falo que não é online mais, é online. Por quê? Porque tá todo mundo de alguma forma conectado a alguma coisa digital. O seu banco é digital, o seu carteira é digital. Você vai comprar um livro hoje, você faz N pesquisas, então você está muito municiado de informações para o digital. Então, a minha primeira proposta foi essa. Falei, que legal, cara. Vamos fazer isso com a loteadora. A loteadora não foi muito adepta e eu acabei saindo da loteadora, né? A gente se conheceu lá também, né? Foi muito legal, aprendi muito com vocês lá. Quando vocês vieram, foi uma contratação feita que vocês vieram para prestar um serviço que a gente não tinha a menor noção como executava naquela Uhum. época. A gente não tinha equipe, não tinha braço, não tinha um processo de coordenação muito bem feito. E aí eu saí da empresa, fui para uma outra empresa. E aí quando eu cheguei nessa outra empresa, eu percebi o mesmo problema. E aí ao fatiar o elefante branco de 2 metros, como é que a gente vai tornar uma operação totalmente analógica para uma operação digital, Gustavo? Você tá ficando doido. Não tem Chega como. mais perto do microfone. Não tem como, isso aí é uma loucura. Aqui tá. Isso é uma loucura. Então, eu percebi que era um problema crônico do mercado, né? Falei, Uhum. e aí, será que é eu que tô vendo as coisas muito diferentes? Ou será que é o pessoal que tá com essa dificuldade operacional? E aí, decidi criar o Urbilote. Aí começa uma Aí jornada. veio a Urbilote. Então, assim, a Urbilote, né, já percebeu aí, todo mundo que inova, todo mundo que traz alguma tecnologia, né, que o conceito de startup é o conceito de quê? Resolver problema. Eu Perfeito. identifico o problema e vou propor uma solução. Então, você está vendo aqui, o Gustavo contou uma jornada aqui da vida profissional dele, da história dele, e que problemas, né, que ele identificou lá atrás, que às vezes nem foi no imobiliário, ele está trazendo, vai trazer isso aqui como um processo de inovação, um processo de solução de problema dentro de uma plataforma. E aqui é que muda a sua mentalidade, muda aí o famoso mindset. Cara, você realmente parar de pensar assim, que alguém tem que resolver isso para mim. E você começar a resolver, pensar em como resolver aqueles problemas ali. Se ele fosse mais uma pessoa, né, Gustavo? Se fosse mais um, tipo assim, ah, não, é assim mesmo, então toca o pau aí. É assim, deixa. Não muda não. A gente não teria mais uma plataforma aí no mercado com o intuito de criar uma disrupção, de criar algo diferente, uma inovação que vai o que auxiliar você nos seus processos aí. Então, passe a pensar em todos os processos que você está envolvido. Isso aí, seja no imobiliário, no seu profissional, no seu pessoal, passa a mudar sua mentalidade para pensar em resolver problemas. Eu tenho uma história também do mercado, na minha inserção no mercado imobiliário, que foi de fato também enxergar problemas. Você tem realmente ali a esteira de venda, cara, eu preciso melhorar aqui a minha performance de venda. Eu não posso, lá atrás, quando o correspondente bancário, você viu que o corretor ele vinha na sua prospecção, ele achava um cliente, ele parava de prospectar e ia focar no fechamento. Aí ele passava ali 30 dias fechando aquela venda e parava de prospectar. Então, ele, na hora Perfeito. que ele fechava aquela venda, ele gastou ali 40 dias e ficou 40 dias sem prospectar. Aí voltar de novo. Aí Ele tinha era uma quebra 60 cíclica, né? dias
para fazer uma venda e mais sei lá quantos dias para ele prospectar um novo cliente. Perfeito. Então, assim, isso lá atrás eu identifiquei. Falei, cara, se eu quero ser um corretor, se eu quero ser um gestor, um coordenador melhor, eu tenho que pensar em como escalar essas vendas. E lá atrás, com parceria com um grande amigo meu, que é o Maio, nós desenvolvemos um processo de inside sales, de venda interna, para potencializar as vendas dos nossos corretores. Cara, então assim, a minha máquina de prospecção, ela não para nunca. Uma coisa que eu aprendi muito assim, eu não posso parar nunca de prospectar. E você, corretor, não pare nunca de prospectar. Prospecção é constante. Por mais que você esteja ali no seu funil 5, 6 clientes fechando venda, a prospecção ela não pode parar. E se você não dá conta de fazer isso, contrate alguém para fazer para você. Não pare de prospectar. Isso lá atrás eu aprendi e desenvolvi um sistema de venda, um processo de vendas, onde a prospecção ela não para. E aí você tem pontas ali dentro do seu processo de vendas que um auxiliam o outro. Um faz a prospecção, o outro fecha. Um faz a prospecção, o outro fecha. E aí o corretor nunca para de receber novas oportunidades, você nunca para de vender. Então, é sempre com a mentalidade de resolução de problemas que você vai trazer a inovação. Perfeito. E aqui, ó, nós vamos entrar aqui agora. Vamos falar de inovação. Só que antes de falar de inovação, quero te pedir um favor. Você tá aí assistindo a gente, até agora você não deu um like nesse vídeo. Você não deu um like aqui, ó. Dá Vamos seu lá. joinha, tá gostando? Está sendo importante pra você? Já deixa seu joinha aqui, deixa seu comentário. Daqui a pouco eu vou estar lendo os comentários. Pega esse link aí, divulgue aí nos seus grupos, pros seus parceiros, pros seus corretores. Tenho certeza que o que está sendo falado aqui, você vai tirar algum insight, você vai aplicar na sua semana, você vai aplicar na sua vida. E você tem grande chance aqui de sair uma pessoa com a mentalidade completamente diferente, às vezes por uma frase que você ouviu aqui. Então, se isso está sendo importante para você, compartilhe com outras pessoas. E agora, Gustavo, vamos falar aqui, cara. Por que você decidiu inovar nesse mercado? Você já falou isso pra gente. Agora, você já falou das dificuldades que você enfrentou. Agora fala pra gente, cara. Qual que é a proposta aí da Orbilote, né? O que que ela traz aí para o mercado, porque às vezes o corretor tá ouvindo aqui e fala assim, cara, o O que é Bilote, tal, o que isso, que é né? isso, tal, como é que isso me ajuda, né? O que que é essa tecnologia, o que que você pensou, né? E que você tá levando aí para o mercado, né? Que você tá colocando isso aí já para poder rodar. Como que isso pode potencializar as minhas vendas, como isso pode potencializar os meus resultados, as minhas métricas, tudo isso. Voltando só um pouquinho aí na sua fala, Dani, eu acho que muita gente vai estar se identificando, né, com o que a gente está conversando aqui agora. Talvez eles estejam em alguma das fases que nós citamos aqui agora, ou no processo de coordenação de vendas, ou como correspondente bancário, ou como corretor, ou como próprio incorporador. E eu Uhum, acho que essas perspectivas elas se entrelaçam. sim. Então é ter um olhar muito cuidadoso com o seu parceiro de negócio, tá, pessoal? Isso é muito legal. As relações elas contam demais, assim. Eu falo que o network que a gente executa é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje no mercado, né? Inclusive a gente está aqui hoje pela É, admiração que a gente tem um Virtude com o outro. Network começou lá em 2021. 2021. Então Lá no Vila da Serra, lá em a gente vai Itabirito. crescendo aí conforme a gente vai criando boas relações. E isso é parte do impulsionamento que você vai ter na sua carreira. Porque ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Eu vou contar um pouquinho da Ubilote, o que que a gente propôs. E isso é uma coisa que, assim, eu bato time. Time. E o time não é só o cara que você paga, não é o cara que você... O time é o seu relacionamento mesmo. É o Uhum. cara que você tá ali, ele tem um imóvel que o seu cliente quer e você tem a capacidade de fazer uma divisão com ele ali e os dois saírem lá na frente ganhando. Ganhando, é. Então isso é muito. E um outro ponto que eu gosto muito de frisar é que todo mundo tem boas ideias. Cara, todo mundo tem boas Não, ideias. ideia eu tenho demais. A gente Ideia precisa toda de, hora. a gente precisa de coragem, cara. Eu acho É. assim, não é fácil. Um dia, se você escutar alguém falando que tirar uma ideia do papel é fácil, é, é leviano. Já desconfia, não é fácil. Você não sabe tudo. Uma outra coisa que eu vejo também, muita gente do mercado, quando a gente começa a conversar, é a pessoa achar que tem um conhecimento amplo de tudo. É uma mentira tremenda isso, porque quando você vai desenvolvendo processos, você fala, cara, eu nunca ouvi falar disso. Só comentando, eu fiz uma reunião aqui, um parceirão nosso de negócio, que é o pessoal da Rente, tá?
usando aqui um merchan deles também. E nós fizemos uma outra reunião, eu e o Léo e o Cris, que foi da CertDocs, eles desenvolveram um processo de registro da alienação fiduciária com um único clique, Uau, legal, e a gente vai ter top isso dentro da demais. Urbilote. E o Léo, ele fornece crédito, e ele tem um SaaS, que é de gerenciamento de carteira para loteadores e fornece crédito, ele libera crédito para empreendedores. Então, assim, a gente conversa nesse nicho e uma coisa louca é isso, cara, assim, tenha coragem. Porque todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo, né? Eu, você, todo mundo quer melhorar. Mas não espera estar pronto, não precisa, quando eu tiver o dinheiro todo. E também uma outra coisa muito legal, também antes de contar aí pra vocês um pouquinho, aproveitando o tempo. Esses dias meu irmão me fez uma pergunta que foi muito legal. Meu irmão falou assim pra mim: Gustavo, por que que você montou o Rubilote? Foi uma pergunta inesperada, ele virou. E aí eu pensei em alguns minutos e falei, cara, porque eu não tinha dinheiro. E aí ele falou, como assim? Você não tinha dinheiro? Você montou uma empresa de tecnologia porque você não tinha dinheiro? Fala, cara, foi porque eu tava fudido e se eu tivesse 100, 200 mil, eu Uhum. não ia investir em Não, tecnologia. você ia ficar no seu Eu ia conforto ali. sentar nesses É. 200 mil, pensar em renda fixa, um pouco de renda variável, contrair o menos de financiamento possível. E aí eu ia ficar tranquilo, não ia montar nada. Então, uma mensagem pra quem tá fudido, é hora que você tem que se arriscar mesmo, Não, se cara. movimentar, ué. Entende? É hora Exatamente. que você falar assim: o que que eu tenho mais a perder além de gastar energia, me dedicar e aprender? Uhum. Então, é esse recado que a gente tem que deixar para as pessoas aí se encorajarem e ir para esse processo. Contando a Urbilote, agora o que que ela faz, o que que ela vai fazer ainda. Então, a gente tem vários processos. A primeira coisa que nós fizemos, Dani, a gente brinca de CEP único e CEP geral. Quando eu percebi que eu fazia publicidades para alguns produtos, eu tinha um CEP único que o cliente era obrigado a entrar naquele único produto, ver as qualidades daquele produto, e aí quando ele saía, ele tinha que procurar outro link patrocinado para achar, e aí ele não tinha um processo de comparação, ele não sabia localização de um. E é tanta informação hoje dispersa na matriz internet, eu falo que a internet é uma grande matriz de dados, que o cliente não conseguia se organizar qual que é a melhor escolha dele. Uhum. Então, escolher quando se tem muitas opções é muito difícil. E eu entendi que às vezes o cliente não comprava porque ele ficava em dúvida, porque ele não comparava. Porque quando a gente pensa num lote, a gente pensa em localização, se está fechado, área de lazer, tamanho, topografia, condomínio, regras construtivas, vizinho, tudo. Você pensa, são tantas variáveis que você tem ali visualmente que identificar, você não anota, e aí quando você vai para um outro loteamento, você já esqueceu a qualidade daquele outro. Fala assim que o cliente, isso a maioria dos corretores já viveu isso aqui, ó. Você pega o cliente, ele tá no início da jornada de compra dele. Você é o primeiro corretor que ele tem contato. Ó, muito difícil esse cara comprar com você, né? Você vai ser a primeira pessoa que vai visitar e vai comprar. Muito difícil, acontece, acontece. Mas normalmente o cliente ele quer ter esse parâmetro de comparação, ele quer ver mais. Perfeito. E aí o que acontece na jornada? O cliente ele começa a ir visitar e ele vai lá com você, você é o primeiro corretor. Aí ele vai lá, visita um segundo condomínio. Aí com outro corretor. Aí o terceiro com outro, quarto com outro corretor. O quinto com outro corretor. Chega lá no sexto, no sétimo empreendimento que tá visitando, ele tá cansado. Esse cara acaba comprando o último ou o penúltimo imóvel que ele visitou. E às vezes nem é o imóvel bom. Às vezes o Perfeito. bom, o top, a oportunidade boa que ele teve foi lá o primeiro, mas cara, ele não lembra por quê. Ele despendeu de energia visitando. Ele poderia ter gastado um pouco mais de energia, né, no processo de prospecção ali, entendendo, tendo informações mais concisas no processo anterior, né? E às vezes ele vai para campo visitar e acaba comprando ali na sua sexta, sétima visita, porque está cansado, exausto, não quer mais visitar e compra às vezes um produto que não era adequado ali Perfeito. para ele, né? E aí o Perfeito. Orbilote vem para poder auxiliar nisso aí também. Exato. E um outro ponto que você tocou muito importante, hoje o tempo das pessoas é muito escasso. Sim. Então, o que que acontece? Você falou uma coisa muito legal que a gente já simplificou. O corretor que atende, a gente americanizou um pouco desse processo.
que é o quê? O corretor que ele entra dentro da Urbilote hoje e ele é atendido pelo Daniel, pelo Gustavo ou por quem quer que seja o corretor nosso cadastrado, ele tem a abrangência de produtos de mostrar um portfólio inteiro para aquele cliente. Então, muito mais do que o corretor ficar ali frustrado porque perdeu a venda, não. Ele entende o perfil do cliente, a gente tem métricas de análise de perfil, ele entende o perfil do cliente, escutar é muito importante, e aí ao invés do cliente receber 10, 12 ligações de vários corretores, vários cadastros, não. Esse mesmo corretor, ele acompanha, ele é um advisor desse cliente até a jornada de compra. Então, a capacidade, a possibilidade desse cliente, desse corretor que atendeu esse cliente na fase inicial, na primeira jornada, até o oitavo, o nono, o décimo, é muito grande. Uhum. Porque ele tem um portfólio imenso. E aí, quando o cliente procura o produto, talvez ali por um outro canal de comunicação, ele ainda será direcionado para esse mesmo corretor, porque ele está cadastrado com aquele cliente. Então, a gente fez um link. A gente, lógico, avalia se aquele atendimento ele foi feito conforme os padrões que a gente estabelece. Uhum. Se o cliente realmente, a gente brinca muito porque as métricas de internet, elas nos dão a capacidade de falar que os iguais se dão. A gente não coloca um corretor muito novo para atender uma pessoa com certa maturidade e nem um corretor com certa maturidade para atender uma pessoa muito nova. A gente entende que os iguais devem se dar. As conexões elas são estabelecidas assim. Então, processo de empatia ele é muito importante. E isso é feito de forma com algoritmos. A gente consegue entender isso quando é feito o lead, o cadastro de lead, e a gente cruza essa informação com o corretor adequado para aquele cliente. Então, esse é um dos primeiros pontos. Legal. O segundo ponto que a gente fez, você já também falou que é muito legal, que é o processo de centralização de oportunidade. Então, o cliente que entra hoje na Urbilote, ele entra dentro da Urbilote e lá ele tem vários e vários produtos. Então, qual que é a nossa linha de ataque na hora que nós vamos captar um produto? A gente pega um produto em determinada região, a gente simplesmente não individualiza aquele produto. A gente pega aquele produto, mapeia a região, quais que são os benefícios daquela região, quais que são os pontos positivos, os pontos negativos e tenta captar o maior número de produtos. Então, quando o cliente entra e ele entende que geograficamente aquela região tem várias opções, ele fala, opa, aqui se eu quero X, Y, Eu vou Z, ficar eu tenho aqui. aqui. Por que que a gente pensa isso? Hoje, quando a gente fala de produto imóvel, ele tem uma limitação geográfica, né? Então, Sim. assim, o corretor geralmente ele tem um raio de atuação, mas o cliente não. Isso é tão legal que o cliente não quer. O cliente quer várias Mais opções, opções. mais opções possíveis, e ele não quer essa limitação geográfica. Eu não tenho que comprar só em determinada cidade. Eu quero ter as opções de olhar todos os produtos disponíveis. Entendeu? Eu falo que um dos grandes sucessos de marketplace que a gente vê e que não tem nenhum produto, por exemplo, é a Amazon. A Amazon ela é tão legal porque se você pensa que ela é um CEP geral, você quer comprar um livro, você quer comprar um liquidificador, ela não tem nenhum tipo de produto. Mas ela te traz tanta credibilidade processual que você acaba procurando muito mais a Amazon para comprar um livro do que a própria leitura, que é Sim. especialista Sim. em livros. Então, os marketplaces hoje, que não vendem produto, isso é muito importante a gente frisar, que é o caso das Americanas, que aí ele cria um nicho, né? Falando um pouco em geral de marketplace, eles são muito vantajosos, muito vantajosos. Então, voltando aí para o Urbilote, esse foi um dos primeiros pontos. A gente trouxe as benesses para o cliente e para o corretor. Para o cliente, para o corretor, a gente filtra eles e mostra quanto você pode pagar. A gente entende que frustrar o cliente pelo preço é uma coisa que faz ele ficar realmente indeciso na hora da compra. Ir lá, visitar, apaixonar, levar o pai, a mãe, o papagaio, todo mundo, e ter a ingrata surpresa de não conseguir pagar, nós já vivemos muito Nossa, isso, né? demais. Porque nós temos um processo de encantamento que é feito pelas redes sociais, por um dos canais de comunicação. A gente tem por objetivo levar esse cliente à visita. Ir lá, às vezes, entender. Exato. Depois que ele gostou, entender, né? Aí a gente inverte, a gente faz ele gostar para depois ele entender.
E aí fica muito, muito frustrado. E aí ele às vezes atribui isso como má fé do corretor. Mas você fez eu andar 200 quilômetros, já aconteceu isso comigo. Você já me fez andar 200 quilômetros, 100 quilômetros, 80, 50, perder um sábado, perder um domingo. Se o negócio custa o dobro do que eu consigo pagar. Então a gente decidiu, indo na contramão do mercado, com o mercado bateu um pouco na gente, mas a gente mostra o valor do lote, tá? Mostra as possibilidades de pagamento, isso tudo. Então, esses são uma das primeiras inovações. A gente chama isso dentro da plataforma de primeiro ciclo, Uhum. que é o ciclo de encantamento e levar o cliente até lá para ele conseguir comprar o lote. Quando ele decide comprar, você tocou um outro assunto que é muito legal. Acho que essa troca que a gente está tendo aqui de experiência é muito interessante, Dani. É o seguinte: o corretor, ele não precisa fazer contrato. O corretor não tem essa obrigação. O papel do corretor é fazer processos intermediários para venda. Entende? Hoje a gente tem uma questão muito legal que é a LGPD. E o cliente, ele quer ter autonomia. Nós falamos aqui no comecinho que hoje o cliente chega com muita informação. Então o cliente sabe o que é um ITBI, ele sabe quanto que vai custar um condomínio, IPTU, quais são os pontos bons de uma cidade. E aí o corretor nesse processo, a gente fala, meu amigo, vai vender que agora é com a gente. E aí a gente criou um processo, um workflow em 5 etapas. A gente brinca que são 5 passos para você comprar um lote. Para quem não comprou um lote ainda e não sabe, o processo de financiamento é diferente. Muitas das vezes o processo de compra de um loteamento ele não é feito por uma instituição bancária, né, Dani? O processo é feito de financiamento direto pela Direto para os loteadora. loteadores. Exatamente. Onde a garantia imobiliária é o seu lote. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um modelo de CLM. Para quem não sabe, é um modelo onde você tem um simples formulário como qualquer outro que você compra aí de um checkout de, de site, né, do OLX, do Mercado Livre, qualquer compra online que você faça, onde você digita os seus dados mesmo, nome, telefone, endereço, CPF. Se você for casado, você digita os dados do seu cônjuge, escolhe o seu lote, escolhe a melhor forma de pagamento e o seu contrato é feito na hora. Seu contrato Uhum. sai ali com todas as regras, os valores, as formas de pagamento e isso te dá total liberdade para mandar para o seu advogado discutir as cláusulas. Ele te dá total liberdade para mandar para sua arquiteta. A gente criou alguns empreendimentos que nos fornecem um frame da topografia. Então, o cliente faz uma compra muito mais leve e muito mais segura dos seus dados. Um outro dado muito legal, a possibilidade de erro na hora de inserir os dados, ela cai significativamente. Por quê? Porque quando você insere dados que você conhece, a chance de ter um contrato com um dado errado é muito baixa. Uhum. Porque a gente sabe seu CPF, seu Já telefone, tá tudo seu ali já, né? endereço, sabe isso tudo. Então a gente cria isso, você vê isso tudo, os processos de assinatura são digitais. E hoje uma média muito legal da Urbilote, que depois do processo de compra a gente demora 10 minutos para fechar e assinar um contrato. Então, o que a gente brincou lá no começo da nossa conversa, que demorava 90 dias para fazer uma assinatura de contrato, o cliente decidido que senta na frente do computador, ele demora 10 minutos para sair para o contrato com o boleto, e se ele pagar, tirando as regras aí de lei de proteção do consumidor, né, que demora 7 dias Uhum. aí, a gente sabe, 7 dias o corretor está com o dinheiro nele na conta. Ele está muito mais apto a produzir em larga escala com uma ferramenta que auxilia ele, auxilia o loteador e auxilia o cliente, do que o processo que era feito anteriormente manual. Ah, Gustavo, eu preciso de uma tabela. Você tem o seu perfil corretor que você entra lá, você vê a tabela. Gustavo de Deus, eu não sei nada de matemática financeira. Você pode entrar e fazer o cálculo lá, que a calculadora está disponível para você. Ah, o cliente quer dividir em 12 vezes, em 15 vezes. Eu tô com uma dúvida para explicar o que é um plano investimento. Você tem tudo, você tem uma cartilha que você passa essa informação para o cliente. Então a gente está tendo muita aderência de mercado e falando de números, no último mês nós conseguimos 50 empreendimentos e estamos chegando Uau. quase a 1 bilhão de De VGV. VGV. De VGV. Isso, gente, é 1 bilhão para estoque aí, para vocês comprarem com a gente, né? Então, e a diversidade, tá? O pessoal da Potencial aqui, sensacional. Então, assim, eles estão nichados em vários.
loteamento, a gente sabe que tem fazendinhas, né, Dani? Sabe que tem lotes de 360, 450. Então, lá dentro da Urbilote, a gente tem essa capacidade também. Eu quero aí um imóvel maior, um menor. É bem Uhum. legal isso aí. Maravilha. Né? E assim, a possibilidade, né, também que as plataformas nos dão, né, Hugo, é a possibilidade de, cara, você medir tudo que você está fazendo. Cara, isso é loucura. As suas métricas, você consegue enxergar suas métricas, você consegue prever ali uma escala, né, de produção do que você está fazendo. E é isso, né, cara? É o que as plataformas vêm hoje, é o que você está propondo aí hoje, de realmente trazer essa inovação, trazer essa possibilidade aí para atender todas as pontas, porque é um processo de vendas, né? Você que é corretor e que está nos assistindo, você sabe disso, que o processo de venda não é só o corretor, não é só o loteador, são três pontas, é cliente, é corretor e é loteador, é construtora, é, afins, né? Pessoas que têm ali produtos para poder vender. Então, você ter plataformas, né? Tecnologias hoje no mercado que você consegue unir todas essas três pontas num processo muito mais harmônico, muito mais fluido, muito mais tranquilo. Nós estamos falando de 10 minutos para você poder fechar uma venda. Você achar ele pegou o cliente decidido, entrou na plataforma, o cliente gostou, você escolheu a unidade, definiu o fluxo de pagamento, gerou o contrato, emissão de boleto, acabou. 10 minutos você já fechou a sua venda, né? Utilizando, obviamente, mecanismos aí de tecnologias que Perfeito. hoje está disponível aí no mercado. Então, se atualize. Não seja um dinossauro do mercado imobiliário. Não aceite isso para sua vida. Perfeito, Vamos se perfeito. digitalizar, vamos estudar, vamos entender ferramentas, vamos entender aí de possibilidades que está aqui hoje. Não fique engessado, não. Se eu aprendi que é assim, eu vou fazer desse jeito. Procura, a internet está aí, né? Se bater, certeza que daqui a um mês alguém vai digitar lá no Google lá, né? Pô, disrupção, mercado digital de loteamento. Vai aparecer esse vídeo lá para ele, ele vai enxergar. Se você vai estar assistindo esse vídeo depois aqui, né? Esse podcast depois, cara, se atualize. Não seja um dinossauro do mercado imobiliário, né? Perfeito. Não faça mais o mesmo. Procure se diferenciar. Procure enxergar é, pontas soltas, né, do seu processo comercial. Busque aí soluções para isso, né? Às vezes não é uma tecnologia que você está criando, mas é uma melhoria de processo que você está precisando no seu processo comercial, que vai fazer você vender mais. Às vezes é assim, uma plataforma mesmo. Eu estou precisando de entrar para dentro de uma plataforma para poder vender mais. Às vezes é isso. E aí você identificar o seu perfil aí de vendedor, onde você vai performar mais e se encaixar dentro disso, né, Gustavo? Cara, muito legal o que você está falando sobre as métricas. Não se compare com os outros. A plataforma ela vai te dar uma capacidade para saber onde você estava e onde você quer chegar. Acho que isso é muito legal. Para você que não tem familiaridade nenhuma, as plataformas são feitas para serem simples. A grande verdade é essa, Intuitivas, né? porque às vezes o corretor, que ele é um corretor mais maduro, ele fala: internet não é para mim, muito pelo contrário. As plataformas são feitas para quem não é especialista em usar. Isso é muito legal, porque quando a gente vai pensar em alguma coisa para executar, Dani, a gente não pensa para o especialista, a gente pensa em específico para o cara que não tem familiaridade nenhuma no processo, né? Então, você aí que é um corretor, que já tem longos anos aí, não acha que não tem tanta familiaridade, que vê o netinho brincando, é muito simples. É simplesmente fazer um cadastro, entender ali que cada venda ela vai te mostrar os seus valores, os clientes atendidos, as suas taxas de conversões, e aí a gente consegue definir metas juntos para a gente crescer juntos e conquistar os sonhos que a gente tem. Que todo mundo tem sonho. E aí o que a gente precisa? O que essas plataformas fazem? Não só a minha, tem outras. É planejamento, né, Dani? Olha, é entender que cada 10 eu converto um, se eu ficar muito bom, a cada 5 eu converto um. Então, Exatamente. você vai melhorando aí os seus números, vai entendendo qual que é o seu caminho de performance. Sabe uma métrica interessante que eu passei a perceber em um determinado momento da minha vida? Perfil de cliente que eu converto. Isso é algo que às vezes as pessoas não se atentam. Mas eu, né, como corretor, né?
atuando, eu tinha uma facilidade de converter pessoas. Isso aí eu analisei, falei, cara, os meus números vendendo pra esse perfil de cliente aqui, ele é melhor. Eu conseguia vender para um cara de 30 a 42 anos, numa classe média. Eu tinha uma facilidade de vender para esse público muito fácil, porque o meu linguajar, a minha postura, a minha idade, tudo isso comunica muito com um perfil de cliente desse jeito. Perfeito. Isso aí, obviamente, eu sou um cara muito sistêmico, muito analítico, então eu analiso tudo, né? Eu checo tudo que eu tô fazendo, tudo eu dou um jeito de medir. Então eu passei a medir o tipo de cliente que eu mais fechava. Cara, eu sou mais assertivo atendendo esse público. Então, se cair um cliente na minha frente, daquele jeitinho, eu fiz a leitura aí e falei assim, nossa, Esse caiu do lado que eu tô mastigo. Esse jogando em aí, casa, tô tô jogando jogando em em casa. casa. Então, a plataforma, né, que vem, ela te dá a possibilidade até de você enxergar isso, né? Cara, olha Perfeito. só, os últimos clientes que eu vendi, né, desse perfil, são profissionais dessa área, tem essa idade. Então, você passa a enxergar a sua possibilidade de melhoria. Então, se eu atender mais clientes nesse perfil, a minha chance de vender 2, 3 vezes mais é Perfeito. maior. Aí você fala assim, cara, isso é viagem da sua cabeça? Pô, não é. Não é viagem da minha cabeça. É número, gente. Tem gente que fala assim, venda é dom. Pra mim, assim, ok, você pode ter um dom de falar mais, falar melhor, de ser mais persuasivo. Mas venda pra mim é matemática. Matemática, Venda verdade. pra mim é matemática. Eu sei como que eu vou iniciar o mês, eu sei quanto que eu vou investir, eu sei qual que é a minha possibilidade de venda lá no final. Muito dificilmente eu vou iniciar um mês sem ter essa consciência do que eu vou fazer, do tanto que eu vou gastar, do tanto que eu vou ter que produzir, pro tanto que eu vou ter que vender. Então, na minha, né, vivência, no meu formato de gestão, eu consigo, né, hoje escalar um processo comercial muito facilmente, porque eu tenho essa visão de escala, essa visão de métrica, de medir tudo, de checar e de replicar isso muito fácil. Então, assim, você ter uma ferramenta, uma plataforma digital que te potencializa isso, cara, é maravilhoso. É sensacional. Você vai medir tudo, é exatamente tudo. É idade, é E sexo, aí o mais profissão, legal, você tá renda. falando exatamente isso. A gente não quer fornecer todas as informações porque a gente sabe que as variáveis são muitas. Uhum, Alta, baixa, né? Tudo. Poder aquisitivo, onde mora. A gente quer pegar os dados que façam você despender de menos energia para mais conversão. para mais É o que conversão. você É falou, isso Dani. aí. É perfeito isso. Porque se a gente começa a pegar tudo que a gente pode medir tudo, né? A Sim. gente tem dados assim soltos aí que a gente pode organizá-los. Mas é isso, cara. O quanto que eu preciso? O que que é o meu ponto-chave? Qual que é a minha virada? Pessoas de 30 a 42 anos, com esse perfil. Os iguais se dão, então esse é o tipo de comunicação mais fluida que você tem. Uhum. E aí você vai focar uma publicidade para atender aquele público e aquilo dali você faz muito mais vendas e gera mais resultados e faz um processo de replicação. E aí que é o processo de escala, é o que a gente brinca. Porque quando a gente monta qualquer coisa na vida, você joga no oceano azul de oportunidades. Todo mercado tem um bom e um mau mercado. Por que que a gente vai se tornando especialista? Porque a gente vai entendendo os números, vai Uhum. metrificando e a gente foca energia, porque nem Exatamente. tudo é para todo mundo também. A Exatamente. grande verdade é essa, né? Mas é muito legal, cara. Assim, eu falo que o Cara, sim. processo de disrupção digital, e um número só para a gente entender hoje, é, 40% das empresas hoje ativas, elas tendem a falir num prazo de 10 anos se elas não digitalizarem. A Uau. gente tem, me parece que quase 50% das profissões extinguindo por causa do surgimento de novas profissões. É. A gente fala hoje que a faculdade ela é muito importante ainda, mas a gente tem os gestores de tráfego, que se não se aprende mais na faculdade. É a vivência. Então o mundo está mudando. Se a gente não mudar, Uhum. eu falo que quem não se atualiza vai ficar no passado. A verdade é essa. Exatamente. Não é tão opcional quando a gente pensa. Então, falando aí em disrupção digital, falando nessa mudança, nessa virada de chave, o que você deixaria agora para a gente encerrar para nossa audiência aí? Algum insight, alguma dica, alguma frase de impacto? O cara vai sair daqui e falar assim, cara, eu tenho que, eu tenho que mudar esse negócio. É. O que que você deixaria aí para nossa audiência hoje aí, como
como um fechamento aí de Dani, tudo que nós falamos. eu acho que coragem para perseguir o que você acredita. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Você vai escutar muitos nãos, você vai sofrer muito antagonismo da sua ideia, principalmente quando elas são muito malucas, né? Eu acho que vai ser muita gente. As suas ideias não vão fazer sentido para muita gente, mas eu falo que eu até chego até a arrepiar, porque tem uma coisa muito legal do Stan Lee. A gente, é, ele fala, não deixe que qualquer idiota contraponha seus sonhos. E isso é sensacional porque o Stan Lee, ele criou os personagens mais icônicos que tem e ninguém acreditava no cara. Então, assim, persista o suficiente até dar certo. Vai ser difícil, vai cair, vai ficar a noite sem dormir e vai brigar com a namorada e vai ter que se abdicar muito, muito, muito de, 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 de bons momentos, de momentos de qualidade. Mas eu tenho certeza que se você tem um propósito, a coisa acontece. Acho que é isso e vambora. Vamos pegar essa terça aí que é Power, né? Uau. Começando a semana e vamos fazer dessa semana aí muitas vendas e vambora pra cima. Isso aí. Terça é power, a vida é power. Sempre. Então vamos pra cima. Turma, olha só. Estive aqui com o Gustavo, CEO da Orbilote, corretor, correspondente bancário, experiência aí maravilhosa. Trouxe pra gente aqui um pouco dessa visão digital do mercado imobiliário, principalmente do mercado de loteamento. Então espero que você tenha aprendido, tenha pego aí essas pílulas, esses insights que nós deixamos aqui. Que não pare aqui, né? Vá atrás de mais conhecimento, busque. Hoje o conhecimento ele está aí para todo mundo. Antes, o conhecimento era para poucos. Antes você tinha que ir para uma biblioteca, né? Procurar o livro de tal para você ler. E o livro tinha que estar disponível. Hoje não. Você bateu aí no Google agora, você vai ter N ferramentas, N conhecimentos para você aplicar na sua vida. Então, não, né, não fique parado, não, né, não seja o dinossauro aí do mercado imobiliário, né? Se atualize, procure novas ferramentas, procure novas pessoas, busque inovar onde você esteja, né? Seja através de plataformas, seja através de melhoria nos seus processos comerciais. Então, a gente fica por aqui. Mais uma terça-pau. Foi um prazer te receber aqui, Todo meu, Gustavo. Fica um Dani. convite aqui Muito para obrigado. uma próxima terça-pau, para um próximo podcast, para a gente poder compartilhar aí mais, né, desses conteúdos que a gente vai Perfeito. agregando aí para a vida. Então, nós temos que compartilhar, Pô, né? excelente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí do Gustavo, falar um pouquinho da Orbilote. Espero sim ter outras oportunidades e a gente se dispõe também, né, Dani? Para quem estiver aí, a gente está muito acessível. Eu falo que a Orbilote está acessível para vocês aí o tempo inteiro, Gustavo, que a gente puder acrescentar.